Vivemos sobre o período, né, das chamadas reformas. Mas que reformas são essas que tiram direitos dos trabalhadores, que nos colonizam, né, e que nos escravizam? São essas as reformas que nós trabalhistas defendemos? Ou, quem sabe, você já ouviu falar em reformas de base? Você já ouviu falar também em Projeto Nacional de Desenvolvimento? Muita gente fala aqui no canal, em vários lugares. Enfim, nós precisamos de reformas. Mas que reformas nós queremos? As propostas pelo liberalismo que hoje vigora no Centrão, em outros áreas da política? Ou as reformas que realmente deem direito ao pobre e que dê igualdade? E essas questões e outras tantas, nós vamos conversar agora com um convidado muito especial aqui no podcast da Legalidade. Muito bem, meus amigos, antes de mais nada, eu peço que vocês aí, né, deixem o seu like, sua inscrição, se você chegou pela primeira vez aqui no canal. Hoje, infelizmente, nós não temos essa interação ao vivo, né, é um programa gravado, mas você tem interação aqui no nosso chat da nossa estreia. Então, você ainda tem a possibilidade de aqui interagir com a gente no momento que esse programa for ao ar. Mas, ó, meus amigos, a gente está com uma grande alegria, assim, muito feliz e satisfeitos de termos aqui a presença do professor Cássio Moreira, economista, né, uma liderança hoje, né, trabalhista, alguém que tem compromisso com essas questões, né, estruturais do Brasil, do estudo né, da superação do quadro de desigualdade desse país tão desigual que chama-se Brasil, entre aspas, descoberto em 1500, naquele fatídico dia de 22 de abril. Né? Então, meus amigos, com muita alegria que apresento então, o professor Cássio Moreira aqui com a gente. Já estávamos, né, fazendo essa tratativa há muito tempo, professor, mas foi hoje, né? Hoje foi o dia da gente conseguir fazer esse contato. Seja muito bem-vindo aqui ao podcast da Legalidade e ao canal A Voz da Legalidade. Noé, em primeiro lugar, muito obrigado pelo teu convite, pelas tuas palavras também. Eu já ressalto o pedido aí, se inscreve no canal, divulga, porque eu sei como é importante quando é um canal como os nossos, né, que estão muitas vezes começando com poucos recursos, essa ajuda das pessoas em divulgar, espalhar conhecimento. Então, eu agradeço o convite, tá? E estou à disposição, então, para a gente bater papo aqui um pouquinho sobre o assunto do dia, né, que tu vai apresentar. Isso. Eu queria te perguntar, assim, professor, nós vivemos um problema hoje na ordem econômica atual. Eu vou pegar o agora, porque eu quero chegar lá em Django, que eu sou um profundo admirador do Django. E eu quero relacionar o Django, as coisas de Django, com as coisas de agora. Eu gosto de fazer esse jogo, né? A história, para mim, ela tem que ter também atualidade. Um dos problemas aí que nós temos, né, a CPI, é claro, da Covid, mas a questão orçamentária, né? E é muito interessante que há vários cortes. Como é que tu enxergas, como economista, esta política de cortes do que eu chamo de desgoverno Bolsonaro? Dá para sempre dizer que um governo ele está assentado em cima de uma base ideológica, né? Numa visão de mundo. E por mais que as pessoas tentem ser isentas, elas não conseguem, porque elas acabam enxergando o mundo conforme os seus olhos, ou seja, conforme aquilo que elas acreditam ser o melhor.
Alguns governos fazem isso de forma autêntica, ou seja, realmente acreditam. Outros governos acabam sendo cooptados por algumas forças financeiras que fazem com que a sua implementação dos seus projetos não acabem atendendo a sua ideologia, muitas vezes, mas sim a ideologia desses interesses, né, que muitas vezes estão por trás de quem os financia. Então, esse assunto sobre a questão do orçamento, etc., ele tem que ser analisado por meio da visão da importância do Estado na economia. Há uma corrente mais liberal, atualmente se chama mais de neoliberal, que acredita que o Estado não deve intervir na economia, ou intervir muito pouco. Eu já costumo dizer que essa ideologia liberal econômica, essa ideologia neoliberal, na verdade, ela é uma ideologia financiada, construída por aquele 0,01% mais rico para poder justificar o seu acúmulo imenso de riqueza e a enorme desigualdade socioeconômica dos países, tanto capitalistas quanto o que sobrou de alguns países socialistas, também há desigualdade. Mas muito nos países capitalistas, essa desigualdade em alguns países é muito grande, e essa ideologia, na minha opinião, ela acaba tentando justificar a existência dessa desigualdade. Por outro lado, dentro do espectro capitalista, há aqueles que entendem que o Estado deve intervir na economia justamente para levar crescimento com distribuição de renda, ou seja, para levar desenvolvimento econômico para a sociedade. E, portanto, embora o capitalismo ele seja muito eficiente no que tange a produção de riqueza, ele tem falhas muito complexas no que tange a sua distribuição da riqueza. Então, aí vem aquela frase, né? Acho que do Popper, não lembro agora o nome né? Que o Estado, o capitalismo, o mercado para gerar riqueza e o Estado para distribuí-la. Então, nós, dessa visão mais social-democrata, ou aqui no Brasil, essa corrente social-democrata na Europa, ganhou muito o nome de trabalhismo brasileiro, que foi muito caracterizado nos governos de Vargas e Jango. Nós acreditamos, quem acredita que tem essa visão de mundo, independente de partidos políticos, mas nós acreditamos que o capitalismo, para ser um capitalismo mais solidário, mais humano, com mais justiça social, precisa ter o Estado intervindo na economia, especialmente em economias mais periféricas, mais subdesenvolvidas ou em vias de desenvolvimento, como no caso é o Brasil. Então, nessa questão orçamentária, e a própria questão da PEC do teto dos gastos, da reforma administrativa, enfim, várias reformas neoliberais que estão na ordem do dia, e notem, não são reformas necessárias para o Brasil, são reformas necessárias para o neoliberalismo, para fazer com que aquela classe dominante, que detém 0,1% da renda nacional, consiga continuar extraindo riquezas e ser menos afetada com a incidência de impostos, que já é muito pouco, né? Então, na verdade, é isso que está por trás dessas discussões sobre orçamento, PEC do teto dos gastos, etc. A visão liberal vê que a solução é por meio da diminuição do Estado e da diminuição de impostos. Já os trabalhistas desenvolvimentistas, lembrando que o trabalhismo é uma ideologia política que geralmente vem acompanhada de uma ideologia econômica. Aqui no meu canal eu tenho vários artigos que falam sobre isso, né? E geralmente a ideologia que acompanha o trabalhismo dos países em desenvolvimento é o desenvolvimentismo. Então, nesses países, o trabalhismo ele prega que o Estado intervenha na economia e esse ajuste não se dê por meio de corte de gastos sociais, ou seja, menos educação, menos saúde, menos transferência de renda, mas sim o ajuste se dê via aumento da carga tributária, mas não para a carga tributária da camada mais pobre e média da população, que é a que mais paga imposto, mas sim aquela camada mais alta, ou seja, hoje quem tem jet ski, quem tem iate, não paga imposto, ou seja,
são as camadas mais ricas da população que acabam pagando muito pouco imposto em relação à sua renda, porque nós temos uma reforma que está caindo de madura, que provavelmente esse governo não vai fazer, porque ele não atende, ele atende os interesses dessa camada de 0,1% mais ricos, que é uma reforma tributária, que desde a época do Jango já falava muito sobre isso nas reformas de base, que é uma reforma tributária que mude o sistema regressivo para um caráter mais progressivo do sistema tributário brasileiro. E que a gente acabou, né, não se fazendo, e a gente hoje é um país que tem uma das maiores concentrações de renda de um planeta, né? É uma coisa extremamente pavorosa, né? E a gente vê, assim, realmente o pensamento de uma elite muito mesquinha, muito tacanha, né? Se a gente pegar, por exemplo, a elite dos Estados Unidos, os liberais, eles ainda participam da construção do Estado de alguma coisa. O liberal lá tem uma participação numa obra de uma ferrovia, ou de uma estrada, alguma coisa que né, aqui não. Aqui o Estado fala mal do Estado e depois eles assumem, e aí é o sucateamento daquilo que se assume. Eu vou dar um exemplo, assim, eu falei em ferrovia aqui no Brasil, tem aquela questão, assim, as concessionárias, né, transporte ferroviário, que elas não investem quase nada, elas só usam o que foi deixado pela extinta rede ferroviária e vai ficando assim, né? Isso é uma situação bastante complicada. Agora, professor, eu acho que foi tocado isso aí, né? Dessa questão aí dessas reformas, e uma coisa que está também apavorando o Bolsonaro, e é uma pressão também, né, na Câmara dos Deputados, no Congresso, que é a questão do orçamento, né? Esse orçamento aí é algo que vai dar pano para manga, né, como se diz ainda, né, tem a questão das tais pedaladas fiscais e tal, né, essas coisas todas, e também que a gente percebe também hoje, atualmente falando, o Estado ele pode ser, não tem que ser nem mínimo nem máximo, ele tem que ser necessário, né, e o Estado não tem sido nada, né, principalmente a União Federal, nesse combate à pandemia é um desastre, né? Sim, e como eu falei, a gente discutir questões de orçamento são importantes, mas a gente tem que entender que existem ideologias que estão por trás dessas coisas, né? Desses interesses e tal. Então, é óbvio que um governo que acaba tendo essa ideologia... Porque qual é a grande questão que, na minha opinião, aconteceu muito no Brasil? Nós tivemos os governos anteriores, os governos do PT, que eu classifico como sociais desenvolvimentistas, especialmente de 2006 a 2014, que tiveram uma preocupação com uma melhora da valorização real do salário mínimo, de unificar políticas de transferência de renda, muitas criadas no governo Fernando Henrique, ampliar esse mercado consumidor, e houve algumas tentativas, inclusive, de qualificar a capital humano por meio da expansão da universidade pública, criação de institutos federais, mas houve falhas no sentido de ampliar o lado da oferta, quando a economia começa a chegar num momento de pleno emprego, que foi 2013 e 2014. Ou seja, nesse momento, a política que o governo tentou adotar para ampliar, e aí foi a política fracassada das desonerações fiscais, que naquela época muitos elogiaram, mas hoje, olhando com os olhos de hoje, a gente consegue perceber que não deu resultado, porque as empresas, em vez de aproveitarem essa diminuição de impostos e reinvestirem, elas aumentaram os seus lucros, né? E colocaram esse dinheiro no capital financeiro. Porque tem que entender, no Brasil, que grande parte do capital produtivo, ele tem o seu braço no capital financeiro também. E se não ganha na parte produtiva, essas mesmas empresas, elas ganham no lado do financeiro. Tá? Então, o que acontece? Esses governos, eles acabaram falhando, principalmente na questão do câmbio, ou seja, eles acreditavam que manter um câmbio valorizado favoreceria os trabalhadores, porque
não mexeria com o poder aquisitivo. Só que essa questão do câmbio, no médio e no longo prazo, ela tem um papel preponderante na chamada macroeconomia desenvolvimentista, que é no processo de reindustrialização. Embora houvesse tentativas de política industrial lá no governo Lula, e houve sim, essas políticas de desenvolvimento industrial, polo naval, etc., elas acabaram não estando conectadas a um projeto nacional de desenvolvimento de longo prazo e acabaram não tendo resultados, principalmente por essa questão cambial, que o câmbio acabou ficando sobrevalorizado e aí acabando anulando todas as outras medidas, como a política de desenvolvimento produtivo, né, surgida a política dos campeões nacionais, que acabou meio que estando por trás dessa ideia das políticas dos campeões nacionais também um projeto político de poder, de permanecer, de financiamento, permanecer no poder. Enfim, então, hoje, o que falta no Brasil é uma política industrial conectada no fortalecimento da indústria nacional e, principalmente, conectada no quê? No principal instrumento de desenvolvimento, que é um Estado forte, empoderado, né, fortalecido tributariamente. Então, por isso que a reforma tributária, a reforma política, eu diria que são as duas reformas mais importantes nesse momento, e daqui a pouco a gente vai comentar um pouquinho o conteúdo delas, né? Então, então essa questão do orçamento, ela é uma questão que a gente está num período de pandemia, ou seja, a gente tem um orçamento amarrado com a questão da PEC do teto dos gastos, que parece que é um mantra que ninguém pode discutir no Brasil, e que a pessoa que falar em acabar com a PEC do teto dos gastos, a pessoa não entende nada de economia, é irresponsável, etc. Mas, na verdade, essa PEC do teto dos gastos, ela não entra na questão do pagamento de juros da dívida pública. Ela não entra na questão da dívida pública, que é o que deveria estar, né, sendo controlado, tal. Ela serve para retirar dinheiro da sociedade por meio da diminuição do gasto público, para não ter que aumentar imposto, e como a classe média e baixa está sobrecarregada de imposto, esse aumento de imposto teria que acontecer na classe alta, e como essa classe alta não quer pagar imposto, ela força com que o Estado tenha que ser reduzido, e assim sobra mais dinheiro para poder pagar os juros da dívida e justamente compensar aquelas empresas que têm as suas perdas no setor produtivo, porque a gente tem uma demanda cada vez menor, asfixiada por essas políticas, né, da legislação trabalhista, previdenciária, etc., que fazem com que seja a forma encontrada para drenar recursos da sociedade por meio do Estado dominado para essa elite do 0,1% mais rico. Porque, assim, né, professor, o senhor se lembra? O senhor não, você, porque eu sei que está no céu, o senhor é uma formalidade de formação da minha geração. Da década eu nasci em 83, então a gente acabou assimilando o senhor, a senhora. Nasceu bem, viu? Nasceu bem, num ano bem, 83. 83, 38 esse ano, né? Estou ficando velho. Mas olha só, lembra daquela política fiscal do governo Ieda Crucius, que era o déficit zero? E eu dizia na época que aquilo era o maior engodo que existiu e ainda existiu, que existiu na história fiscal do Rio Grande do Sul, porque o déficit zero, o que era? Ela tirava do custeio das coisas mais básicas e era quase assim, guardado as proporções, porque as coisas não são iguais, evidentemente. É como se fosse assim, eu tenho um salário de R$600, tá? E eu não gastei os R$600, eu não paguei a conta da luz, do telefone, da água, e não comprei, mal fiz as compras no mercado. Pô, eu tenho R$600 na conta, mas eu preciso gastar, essas despesas, elas vêm. Como é que eu vou viver sem pagar essas despesas, né? E era mais ou menos, guardado para o professor, pelo que eu entendia, aquela política fiscal aí da Ieda. E aí a gente vê, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, o não combate à sonegação. Eu, na época do CPS, a gente sempre fez campanha junto com as entidades, né, de editores fiscais,
com relação à sonegação fiscal, que não é combatida aqui, né? Isso passou desde, né, até mesmo na época do Olívio, que não conseguiu fazer tudo, né? E acho que o Olívio tinha um projeto muito bom, que era, eu não sei se lembra da matriz tributária, que era muito boa, proposta. Mas o que eu vejo assim, é isso que tu falou, fica aquela coisinha assim, ó, tu combate o menor, um gasto menor, e o essencial tu não combate. Aí veio lá o Sartori reduzindo, por exemplo, as autarquias, né? Tipo, as fundações que não davam nem 2% do orçamento do Estado, essa coisa toda. Então, eu acho que tem aí uma certa maquiagem para inglês ver, né? O cara economiza em clipes, mas faz rachadinha de 100 mil. Aí fica complicado, né? E eu acho que a gente tem que falar isso para a população, né? Que nem diria alguém que está vindo em alta no Brasil, não dá 1 bilhão, né? Exatamente. Mas assim, ó, claro que a questão dos estados é diferente da União, né? Porque os estados, especialmente o estado do Rio Grande do Sul, que aí poderia ser tema para uma outra live, né? O estado do Rio Grande do Sul é um estado que tem uma situação financeira muito complexa, muito complicada, né? Agora, esse ponto que tu falaste de déficit zero, que na verdade não existe déficit zero, né? Se é déficit, é negativo. Mas esse apelido que se deu de déficit zero significa o quê? As contas públicas são feitas, a questão do superávit primário, o déficit primário, significa que se o governo arrecada mais do que ele gasta, ele tem superávit primário. Se ele gasta mais do que arrecada, ele tem déficit primário. Por que um governo vai arrecadar mais do que gasta e não transfere todo esse dinheiro para a sociedade? Por quê? Porque ele geralmente tem uma dívida para pagar, que aí envolve o chamado conceito operacional. Então, se um governo tem superávit primário, ele arrecada mais do que gasta, ele pega esse dinheiro para poder pagar juros da dívida pública, que não entram nesse conceito primário. Tá? Então, o grande erro, na minha humilde opinião, e partindo, como eu já falei lá do início, dessa minha visão ideológica de ver o mundo, e não é feio falar em ideologia, hoje a gente estava num momento do Brasil que falar em ideologia, associa em partido, isso, aquilo é feio. Partidos são extremamente importantes para o país, porque são partes da sociedade que têm, pelo menos deveriam ter, na sua concepção, infelizmente não acontece isso no Brasil, porque nós temos um número muito grande de partidos políticos, e não existe tantas ideologias políticas para ter tantos números de partidos, então, na minha visão, 4, 5, 6 partidos estaria de bom tamanho, né? Daqui a pouco a gente tem um partido lá de extrema-direita, extrema-esquerda, centro-direita, centro, ou seja, 5, 6 partidos estaria de bom tamanho, na minha visão. Mas essa ideologia que a gente enxerga, ela vê que não necessariamente o Estado tem que arrecadar mais do que gasta. O Estado pode gastar mais do que arrecada. E isso ficou muito conhecido como uma política keynesiana, que naqueles momentos de auge, o Estado arrecadava mais e guardava esse dinheiro, para aqueles momentos de declínio, o Estado gastava mais do que... Né? Eu recentemente, não sei se tu chegou a ver, não é? Está no meu canal aqui um artigo que eu escrevi, que o Brasil e a necessidade do New Deal. Eu escrevi esse artigo em 2017, né? E eu falava sobre o Projeto Nacional de Desenvolvimento, isso eu falo já há algumas décadas, sobre o Projeto Nacional de Desenvolvimento. Inclusive, o meu livro, que foi fruto da tese em 2011, o livro 2014, fala sobre um Projeto Nacional de Desenvolvimento e, no final, fala sobre que o Brasil ainda necessita de ter um Projeto Nacional de Desenvolvimento. Então, essas questões de ver o mundo não nos ensinam, não nos mostram que administrar o orçamento do país é a mesma coisa que administrar o orçamento da nossa casa. Que que a população, em geral, ela acaba meio que, como ela está acostumada com administrar o seu orçamento doméstico, e ela não pode, se ela gasta mais do que ela arrecada, do que ela ganha, mais do que o salário, ela vai ter muitos problemas financeiros. Isso não se aplica para o Estado Nacional. O Estado Nacional pode gastar mais do que arrecada,
justamente em momentos de crise, que não é o que está acontecendo no Brasil agora. Inclusive, nós deveríamos ter um auxílio emergencial de 600 ou de R$ 1.000, e esse auxílio não deveria ter sido interrompido, deveria ter sido continuado. O Estado tem que gastar mais do que arrecada para, em momentos de crescimento, arrecadar e gastar menos. O problema é que nós temos uma dívida muito grande para as necessidades do Brasil. Notem que essa nossa dívida ela não é tão grande se a gente comparar com alguns outros países. Os Estados Unidos têm uma dívida pública muito maior, uma dívida interna muito maior do que o Brasil. Outros países têm. O problema é que nós somos um país que precisa de muito Estado, e não o que virou o mantra neoliberal, que os meios de comunicação no seu oligopólio são os braços desse capital, e, portanto, defendem essa ideologia neoliberal que está a serviço desse 0,1%. E essa ideologia ela diz o seguinte, que tem que diminuir o Estado. E não, tem que aumentar o tamanho do Estado, mas tem que melhorar a sua eficiência, o seu gasto. É mesmo aquela história, né? Tipo, a água da banheira está suja, então, em vez de eu trocar a água da banheira, eu pego a banheira e jogo fora com o bebê dentro. É isso que essa política neoliberal faz. Ela pega a banheira do Estado e joga a água fora junto com o bebê, que é a sociedade, fora. E não ela não melhora a água da banheira. Ela não limpa, ela não melhora a eficiência, ela não faz mais concursos públicos, colocando servidores cada vez mais qualificados, melhorando cada vez mais a educação, a saúde, a segurança pública, ter algumas empresas estatais, espelhos. Isso é uma ideia, acredito que eu nunca vi em nenhum outro lugar, se não for minha, alguém falou antes. Tem um cara que diz, né, que a gente não cria, só copia, enfim. Mas essa ideia que está lá no meu artigo, um desses meus artigos, que o Estado poderia ter empresas espelhos justamente para ajudar na concorrência dessas empresas privadas e fazer com que daqui a pouco algumas empresas não fiquem formando um oligopólio. Um caso que geralmente falam é sobre a questão da telefonia do Brasil, né? Ou seja, se não privatizasse a telefonia, não teríamos celulares, etc. Só que as pessoas colocam a variável tecnologia de fora do modelo. Ou seja, nós tivemos um avanço tecnológico enorme. E nós hoje, até há pouco tempo atrás, nós temos o maior custo de ligação de celular do mundo, um dos maiores, que agora diminuiu um pouco pela questão da internet, quase ninguém mais liga do celular, né? Nem deveria fazer esse gesto, porque esse gesto já mostra o ano que eu nasci. Né? Ou seja, ninguém mais liga do celular. Vamos falar de ficha. Né? Ninguém mais liga do celular, as pessoas ligam pelo WhatsApp, ligam por aplicativos, etc. Mas, se nós tivéssemos uma empresa estatal na área de telecomunicações, concorrendo com as privadas e bem gerenciada, nós daqui a pouco poderíamos estar expandindo a rede. Hoje tem celulares que tu vai, dependendo da operadora, que tu vai numa cidade, tu ia nessa cidade há 10 anos atrás, o teu celular não pegava, passou 20 anos, tu vai para essa mesma cidade, dependendo da operadora, e o celular não pega. E outra operadora pega. Ou seja... Que mineira foi essa, né? Ou seja, foi a tecnologia. E essa tecnologia, que nem diz muito a Mariana Mazzucato, que está nesse meu artigo que eu cito ela, O Brasil é a necessidade no New Deal, a Mariana Mazzucato mostrando que grande parte das tecnologias que a gente tem hoje foram financiadas pelo Estado e aproveitadas pela iniciativa privada. Portanto, o Estado é a locomotiva e a iniciativa privada são os vagões. E aqui a gente se diferencia de um pensamento mais socialista, de estatização dos meios de comunicação. O trabalhismo prega o quê? A intervenção do Estado na economia. O Brizola dizia que gostava tanto de propriedade privada que ele queria propriedade privada para todos. E no Brasil a gente tem um sistema capitalista que a propriedade privada pertence apenas a um número muito pequeno de pessoas. E uma grande fatia da população não tem acesso à água, não tem casa, não tem carro, não anda de avião, não come direito, não come mais, até pela questão da pandemia. A gente está proliferando uma onda de miséria no país que já vinha em curso antes da pandemia.
ela não é culpa da pandemia. A pandemia coloca o holofote, a pandemia clareia isso. Exatamente. Né? Um modelo desastrado, que até os Estados Unidos está com Biden voltando àquela linha do Roosevelt, de intervenção do Estado, de fortalecimento dos sindicatos. Por que fortalecimento dos sindicatos? Porque se tu tem uma ideologia que defende a harmonia entre capital e trabalho, e o capital, ou seja, o grande empresariado, tem muito mais força de negociação do que os trabalhadores individualmente, é necessário organizar esses trabalhadores em forma conjunta, por meio de sindicatos, que não sejam aparelhados apenas para interesses partidários, mas sim que defendam os interesses dos trabalhadores para poder negociar de forma mais justa com, né, o setor produtivo. Exatamente. E aí a gente tem uma questão aí interessante, porque o trabalhismo ele tenta a harmonia entre a força motriz do trabalho, que é o trabalhador, a força gerenciadora do trabalho, que é a classe patronal, né, e essa relação com a sociedade, que na verdade somos todos nós, né? Quer dizer, é uma visão do trabalhismo, ele tenta sempre ter uma linha harmônica, né? E ao contrário, até, aliás, quem até diz que... Já vi isso, gente falando essa bobagem, que o trabalhismo meio que ignora, por exemplo, a luta de classes trazida pelo Marx. Eu acho que ele não ignora, pelo contrário, ele dá uma solução a essa luta de classes. Não fica aquela coisa também, né, aquele embate eterno que não chega a lugar nenhum, né? Nota que, às vezes, nas minhas aulas, eu acho muito importante fazer com que as pessoas pensem por si próprias. Então, eu já passei vídeo sobre Hayek, sobre Keynes, sobre Marx, enfim, para que os alunos conheçam, né, para que as pessoas conheçam essas visões diferentes e elas próprias comecem a pensar e ver o que é melhor. Todos nós temos uma visão de mundo, né, que tem que ser separado, né, tanto que esse meu canal é um canal privado, é meu, né, da pessoa, Cássio. Então, claro. Eu exponho um pouco da minha forma de pensar. E notem que o que a gente vive no Brasil, a gente vive um período bastante complicado, onde as pessoas começam a interagir com a política. Isso foi um grande feito, né? Eu me lembro que na época para mim, o grande marco de divisório desse processo de deterritorialização do Estado que a gente vive foram as manifestações de junho de 2013, onde muitas pessoas achavam que estavam fazendo um bem para o país, sair de forma difusa às ruas reclamando, sem pauta direito, mas daqui a pouco elas foram cooptadas e direcionadas justamente para... Notem, antes, na época, as manifestações aconteceram porque a passagem aumentou 20 centavos. Hoje nós temos salário em queda, educação com orçamento diminuindo, saúde e tal, e as pessoas acabam ficando petrificadas, né? Porque, na verdade, elas foram usadas como massa de manobra para poder interromper um projeto que estava em curso no país, com as suas falhas, né? E justamente por isso que se apresenta uma alternativa para tentar corrigi-las, e aí eu faço um discurso muito veemente quem critica os avanços que nós tivemos, né? Nós tivemos avanços, né? Ou seja, essa modesta distribuição de renda que nós tivemos, ela se deve muito pela valorização real do salário mínimo. Sabe como é que é o gráfico da valorização do real do salário mínimo? Ele cai a partir lá de Vargas, JK, Jango, começa caindo no regime militar e ele só começa a ser recuperado a partir do governo Lula, a valorização real do salário mínimo. E esse é um grande feito, porque esse junto com as políticas de transferência de rendas, algumas criadas no governo Fernando Henrique e unificadas no governo Lula e ampliadas, então, a valorização real do salário mínimo, as políticas de transferência de renda, junto com a estabilidade monetária criada lá no pai do Plano Real, que foi o governo Itamar Franco, e não Fernando Henrique Cardoso, que tiveram 3 ministros importantes. Fernando Henrique Cardoso, que saiu
antes até do plano ser implementado para poder concorrer, mas ganhou a fama do Plano Real. Louro, da nota do Plano Real foi dele, mas nós tivemos dois ministros mais importantes do que o Fernando Henrique Cardoso para a implementação do Plano Real, que foi o Rubens Recupero, que acabou saindo pelo aquele escândalo da vazamento das parabólicas, e o então ministro Ciro Gomes, né? E esse Plano Real foi elaborado por alguns economistas na época ligados ao PSDB, como Lara Rezende, Persarida, entre outros. Então, essas três, a estabilidade monetária, que é o chão, as políticas de transferência de renda, que foram bastante significativas durante o governo Lula, e a valorização do real do salário mínimo, fez com que nós tivemos uma imersão de uma classe social, de uma parte da população, que ela começou a consumir. Só que essas mudanças, elas não foram estruturais, tanto que, passando alguns anos, elas foram que dizimadas, porque elas acabaram sendo estruturais, e aí que vem a ideia da importância de reformas de base de verdade, né? Mas notem que aí é uma mensagem, especialmente para esse pessoal que defende o Projeto Nacional de Desenvolvimento. Se trabalha muito com a questão da indústria, mas o que está faltando inserir cada vez mais nessa questão de um Projeto Nacional de Desenvolvimento é o trabalhismo no sentido de valorizar o aumento da renda dos trabalhadores, a transferência de renda, que junto com a indústria vai permitir que um país consiga trilhar os rumos do seu desenvolvimento socioeconômico. E que os liberais acham que crescimento econômico leva a desenvolvimento, e não. Nós tivemos, na época do regime militar, a maior taxa de crescimento do PIB da história, no governo Médici, e o Brasil ficou mais desigual. Nós tivemos uma concentração de renda e crescimento econômico, e não teve distribuição. E a gente só vai ter distribuição de renda no governo Lula. Então, crescimento não é a mesma coisa que desenvolvimento. Crescimento é uma variável mais quantitativa, medida principalmente pelo Produto Interno Bruto, o PIB, e desenvolvimento é uma variável mais qualitativa, que o IDH é o seu melhor indicador, que traz um componente de renda, saúde e educação. Então, por isso a importância, né, disso tudo, da gente não desprezar coisas que foram feitas, mas dizer que se quer fazer mais, ir além. E o além no Brasil não tem outro caminho do que resgatar as reformas de base. Isso é muito importante, isso é muito importante. E, professor, eu queria já chegar, então, já aí no jogo das reformas de base e tudo mais, né? O professor Carlos Simonetti tem um trabalho de pesquisa sobre Jango muito importante. Eu tipifico dois autores que nós devemos conhecer sobre Jango, né? Que trabalham sobre Jango, que é o professor Carlos Moreira e também o professor historiador o Wendel Pinheiro, são grandes pesquisadores, né? Tem outros tantos nomes, né? Eu acho que a própria professora Angélica Lovato, né? Nós devemos conhecer também a obra dela, tal também. Então a gente precisa, e eu quero trazer isso aqui do canal, porque a gente fala muito em conjuntura, os canais em geral estão falando muito de conjuntura, estão falando muito, mas aí não tem uma coisa teórica, né? E eu acho que a gente precisa ter uma questão teórica também no nosso plano de discussão, senão a gente vai ficar naquela discussão rasa e que não é o que a gente quer, né? Porque a gente precisa ir mais a fundo, mais na raiz mesmo, né? Tem que ser lá embaixo, né? E o Jango, né, sofreu, né, muitas críticas, perseguições, né? Afinal de contas, ele foi ousado, ele deu ao momento 100% do salário mínimo lá na época quando foi ministro do Trabalho do saudoso Getúlio Vargas. Ele também, né, ele assume o poder, né, depois de uma crise ali envolvendo ali o histriônico, vamos dizer assim, Jânio Quadros, e ele pega uma bucha de canhão e faz um bom governo, né? Um governo que a população estava ao lado dele, mas foi derrubado pelas forças, né, econômicas, setor financista principalmente, né? E alguns setores ditos conservadores, que na verdade para mim não são conservadores, coisa nenhuma, são reacionários.
E aí eu te pergunto o seguinte, o Ciro, né? O Ciro tem uma proposta, né, que eu acho que é de uma certa maneira, é o que o, o Jango propôs, que o PND tem essa questão. Num futuro que Deus quiser, o Ciro seja eleito, ele não vai sofrer essas mesmas resistências que em 64 o Jango sofreu? Maravilhosa a tua pergunta, Noé. Como eu estava comentando, eu até tinha começado a frase uma outra hora e acabei meio que... Eu falo bastante, então tem que Não, cuidar. mas tranquilo. E acabei me perdendo um pouquinho num ponto que era o seguinte. Eu estava comentando que as manifestações de junho de 2013, elas, na minha opinião, foram um divisor de águas, elas trouxeram muito do que a gente tem hoje. Elas, na minha O opinião, foram uma das lavajatismo, grandes né? responsáveis, né? O Isso também. lavajatismo. Ela teve uma coisa boa que foi despertar as pessoas para a política. As pessoas passaram a se interessar mais por política. Tanto que elas diziam aquela frase, o gigante acordou. E aí eu sempre dizia para quem me dizia aquela frase que o gigante acordou, que eu dizia o seguinte, olha, o gigante acordou, mas ficou tanto tempo dormindo que não teve tempo de se politizar. É bem isso. Né? Então, hoje nós temos uma parcela significativa das pessoas que acabam envolvendo política, que levam a política como time de futebol. Ou seja, se o fulano diz, eu sigo o que ele diz. Né? E perdem a capacidade de pensar. E aí surgiu aquela figura, né, folclórica que apelidaram dos Minions. Existem Bolsominions, Lulominions, Cirominions. Minion é aquele cara que ele só enxerga aquilo que o seu mentor fala. E perde um pouquinho a capacidade de raciocinar, né, de elaborar, ou pelo menos de se esforçar, de pesquisar, etc. E aí eu ia comentar da questão do Marx. O Marx é um autor extremamente importante, que se trouxe uma figura que parece que tu não pode ler Marx, ou se tu lê, tu é comunista. Não pode ler, etc. E tu tem que ler de tudo. Tu tem que ler desde Hayek, von Mises, Keynes, Galbraith, Gramsci. Enfim, eu estou falando do setor mais na área da economia, né? Mas, enfim, economia, claro. Tu tem que ler de tudo, porque é só tu lendo de tudo que tu vai poder fazer um paralelo. Então, para aquelas pessoas que leem uma coisa num site, procura ler um site diferente para ver o contraponto, etc. Né? Então, essa que é a importância da politização, e não politização no sentido partidário, porque nossos partidos têm muitas falhas que tem que melhorar muito ainda. Falta muita democracia interna nos partidos, né? Em vários, né? Quase todos, talvez todos. Né? Então, isso é importante, tá? Que era um ponto que eu tinha começado a falar, mas aí comecei a falar outras coisas e acabei não fazendo o fechamento da minha fala anterior. Em relação à tua pergunta, que foi sobre a questão das reformas e também sobre como implementar um projeto, foi isso, né, Noé? Isso aí. Primeiro, eu percebo o seguinte, ó, quando as pessoas começam a ter consciência política, elas têm que exercer a sua consciência política. E elas têm que, e quanto mais elas começam a ter uma certa notoriedade na sociedade, elas têm que cuidar muito do que elas falam, porque o que elas falam acaba influenciando outras pessoas que estão nesse caminho. Então, quando a gente está num nível um pouco mais elaborado, embora usar aquela frase só sei que nada sei, né? Eu sei, ou seja, eu tenho muito a aprender ainda, mas eu acho que de economia e história política eu sei um pouquinho, né? Porque mestrado, pós-doutorado foi tudo nessa área, então eu acho que eu sei um pouquinho acima da média, talvez, né? Eu fico pasmo, muito assustado quando as pessoas falam em votar nulo. Muito assustado. Porque nós tivemos, as pessoas que falam em votar nulo, elas não tiveram noção, ou não estudaram muito a fundo, ou sabem, mas a paixão política a cega, que não se dá conta que nós tivemos praticamente 20 anos de regime militar, onde as pessoas não podiam exercer o seu voto. E antes de 30, nós tínhamos uma política do voto cabresto também, que o teu voto não valia nada. E uma parcela muito significativa não votava, as mulheres não votavam, né? Então, o Brasil, nos seus
521 anos de história, embora nós tivemos mais história, porque os verdadeiros descobridores do Brasil, né, são os índios. Os portugueses apenas descobriram o Brasil para a Europa, para o velho mundo, né? Nós já tínhamos habitantes aqui que infelizmente são muito pouco respeitados, né? Mas, enfim, o Brasil, nesses 521 anos de história econômica, o que eu estava falando antes, às vezes acontece isso, é tanta coisa no pensamento que... Eu fiz a pergunta com relação, né, no caso, se o Ciro ganha, a possibilidade de o Ciro ganhar. Sim, não, eu estava me encaminhando para aí. Bom, mas essa parte fica para descontrair a live, para, né? Mas tranquilo. Eu estava comentando, ou seja, lembrei. De 521 anos de história que nós tivemos, nós temos um período muito curto onde as pessoas puderam votar. Muito curto. E mesmo naqueles períodos que as pessoas puderam votar, apenas poucos governos acabaram o seu mandato. Só o Dutra acabou o mandato dele, o JK acabou o mandato dele, o Fernando Henrique acabou os 2 mandatos dele, e o Lula acabou os 2 mandatos dele. O resto, nenhum acabou o seu mandato. Aqueles que foram eleitos, né, de forma democrática. Então, quando eu vejo alguém... Então, assim, quando eu vejo alguém defender voto nulo, tudo bem, quer votar nulo, vota, mas fecha a boca, não fala, não fica espalhando voto nulo. Porque é um desserviço que tu faz, né, à democracia, quando tu fala em voto nulo. Votar nulo parece aquela coisa assim, ó, eu estou brincando com a bola, perdi, vou levar a bola, agora não brinco mais. Já que o meu candidato não foi para o segundo turno, não brinco mais, não voto mais. Uma coisa é tu não fazer campanha. Está no teu direito. Se os 2 candidatos que estão lá não te representam, não tem por que tu fazer campanha para um ou para outro. Agora vai lá em silêncio e vota no que tu acha menos pior. É isso que nós temos que cuidar no Brasil, porque tu vai entender por que eu estou fazendo essa introdução para responder a tua pergunta. Porque o Ciro, ele está dentro de um campo de centro-esquerda, embora estrategicamente ele está tentando dialogar com a direita, com a centro-direita, porque ele acabou ficando sem opção muito, porque a partir do momento que tu tem uma candidatura consolidada, e desde a história das eleições com reeleição no Brasil, o presidente nunca fica fora do segundo turno, e desde então o presidente sempre foi eleito, o Fernando Henrique foi reeleito, o Lula foi reeleito, a Dilma foi reeleita. Né? Então, tu tem uma história e o candidato ele tem a máquina. Se o candidato se afastasse do governo no início da campanha eleitoral, o vice assumisse e ele ficasse fora para fazer a sua campanha, seria mais justo, porque ele poderia diminuir um pouco o poder que ele tem de usar a máquina pública na campanha. Que isso talvez seja um pedaço que deveria ter numa reforma política. Então, a partir do momento que o Lula se coloca, o Bolsonaro se coloca, o Ciro, que estava tentando dialogar um pouco e buscar essa hegemonia no campo mais da centro-esquerda, ele acaba ficando com pouco espaço de manobra, ele tem que buscar ampliar um pouco mais para o centro e para a direita. E aí é natural que as críticas aos 2 lados, já que ele está tentando se posicionar no meio, como uma terceira via, ele tem que aumentar as críticas. Só que o PDT, historicamente, é um partido de centro-esquerda. Lula e Brizola fizeram muitas campanhas juntas, embora aí é uma crítica que eu faço ao PT, que o PT, na minha opinião, teve 2 grandes erros históricos. Não ter apoiado o Brizola em 89 e não ter apoiado o Ciro em 2018. Né? Mas esses partidos pertencem ao mesmo campo da centro-esquerda. Independente de Ciro ou Lula irem para o segundo turno, embora alguns analistas acreditem que há chance desses 2 irem para o segundo turno, tirando o atual presidente, mas esses 2 indo para o segundo turno, tudo bem, vai ter um embate bem forte. Agora, indo apenas um ou outro, claro que não se fala isso agora, porque ninguém vai falar que vai apoiar o outro no segundo turno sem acontecer o primeiro. Óbvio que, estrategicamente, ninguém vai fazer isso. Agora, nós que pensamos e temos que ter independência de expor as nossas opiniões, e eu procuro fazer isso, mesmo eu tendo uma visão ideológica, uma visão, eu sempre vou expor a minha opinião no que eu acredito e como eu vejo, mesmo que contrarie interesses partidários
ou isso, aquilo, eu vou expor a minha opinião, né? Ou vou ficar quieto por questão de disciplina, caso, né, a pessoa está afiliada tal. Mas, nesse momento, o que acontece, então? Tu tem candidaturas se desenhando, estratégias sendo colocadas. Agora, a gente tem que falar que, num segundo turno, esses dois candidatos, se for um apenas no segundo turno, é natural, é importante que um apoie o outro. Indo Lula, indo Ciro, um apoie o outro, porque nós pertencemos a esse campo da centro-esquerda. Uhum. Seria um absurdo, por exemplo, ir Ciro e Bolsonaro e uma pessoa ligada, simpatizante ao PT, votar nulo. Mas a gente sabe que vai acontecer isso. Assim como o contrário, e Lula e Bolsonaro e alguém do Ciro votar nulo. Não existe isso para quem pensa a política de forma trabalhista, ideológica. E quem pensa assim é porque está elevado de paixões que fazem com que o Luiz Carlos Prestes, que foi preso no governo Vargas, saiu da cadeia e adivinha quem é que ele apoiou na eleição de 50? Getúlio Vargas. Por quê? Porque essas paixões ficaram de lado, as mágoas ficaram de lado, porque ele estava pensando no Brasil. Bom, se Ciro acaba conseguindo ir para o segundo turno, a grande questão-chave é ele chegar ao segundo turno. Se ele chega no segundo turno, ele passa a ser um candidato fortíssimo, tanto para derrotar Bolsonaro, para derrotar Lula, ou um outro candidato de centro-direita, que pode ter um espaço para isso. Né? Então, mas tudo bem, vamos supor agora que um candidato de centro-esquerda, seja Lula, seja Ciro, vença as eleições. Para implementar um projeto nacional, e o Jango não conseguiu implementar esse projeto, porque o Congresso era conservador. No Brasil, o Brasil se preocupa muito com a eleição no Executivo e se esquece do Legislativo. Historicamente, nós temos um Congresso conservador no Brasil. E para ser implementado um projeto nacional de desenvolvimento, seja ele a volta desse social-desenvolvimentismo repaginado lá do governo Lula, ou seja, uma tentativa de atualizar o nacional-desenvolvimentismo do Vargas com o Ciro e o PDT, vai precisar de base de apoio, de base parlamentar. E não pense que partidos que possam, num momento, apoiar um projeto político vão apoiar um projeto econômico que contrarie aquele 0,1% que os financia. Quando a pessoa começar a enxergar isso, perceber isso, ela vai começar a ver com outros olhos essa conjuntura e ela vai deixar de ver tanto assim e começar a ver as coisas de forma mais ampla. A gente tem uma situação, professor, por exemplo, que vamos fazer autocrítica. Aqui, o professor sabe bem que eu tiver que falar, eu falo mesmo, e aqui na Voz da Legalidade a gente não passa pano para A, B ou C. Eu digo que, por exemplo, a bancada gaúcha, especificamente a bancada do PDT, nós temos, por exemplo, o Pompeu de Matos, que é um quadro super histórico, Afonso Mota, que é super histórico, são dois grandes deputados, e nós temos o Marlon Santos. Quer dizer, aí pega a bancada do PDT toda, né, na Câmara, nós temos quadros que não contribuem, mas se elegeram. Então, a gente precisaria ter um número maior de deputados. Veja, o Bolsonaro, ele ainda tem uma base parlamentar, pelo menos o PSL, que era o partido que ele estava, né? Você vê que ele conseguiu aglutinar pessoas para dentro do legislativo. Então, a gente também tem que fazer esse trabalho com o legislativo. Né? Só deixa eu fazer um parênteses, um adendo na tua fala. É muito mais fácil um parlamentar, um deputado, fazer campanha beneficiando o grande capital nas costas do que um que vai nadar contra a maré. Sem dúvida. Então, assim, por mais que a base do atual governo seja bastante heterogênea, ela tem toda, muitas vezes, por trás, na minha humilde opinião, esse 0,1% que financia. É esse que está por trás, que não aparece, porque o político
o deputado, muitas vezes, ele acaba sendo um intermediário. Ou ele pode ser um intermediário da população, ou ele pode ser um intermediário de quem os financia. Infelizmente, no Brasil, nós temos uma representatividade muito ineficaz. Ou seja, embora teve um avanço que foi a proibição do financiamento de pessoa jurídica das empresas nas campanhas, nós temos ainda muito dinheiro por fora e meios de comunicação dando espaços, etc., para aqueles que defendem, mesmo que subliminarmente, os interesses do grande capital. E para esses é muito fácil fazer campanha. Então, o que acontece? Os parlamentares de um partido, eu sempre digo que os parlamentares são o cartão de visitas. Né? E no Brasil nós temos alguns partidos, né? Vamos tentar fazer uma leitura, embora a minha área não é muito a ciência política, mas eu dialogo com a questão da história política, história econômica, economia, e sou apaixonado por política no sentido bom do termo, né? E não politicalha, que as pessoas confundem. Eu não gosto de política. Não, tu não gosta de politicalha. A política é extremamente importante, porque o salário que tu ganha, o dinheiro que tu tem no final do mês, os direitos que tu tem de saúde e educação, são tudo frutos de política, né, em sua última instância. Então, as pessoas acabam tendo aversão de política, porque elas só veem sujeira na política e elas acabam não se dando conta da importância que a política tem na vida delas, porque às vezes elas não conseguem enxergar isso. Mas tem, né? Então, os parlamentares são o cartão de visita de um partido. E no Brasil nós temos alguns partidos de centro, centro-esquerda, PSB, PDT, PT, PSOL, né? Estou falando dos maiorzinhos, né? PCdoB, né? Tem partidos mais de extrema esquerda, PSTU, PCB, nós temos partidos mais de centro, centro-direita. Os partidos de centro, muitas vezes, são partidos mais filosóficos, não, fisiológicos, né? São mais fisiológicos, ou seja, muitas vezes eles estão em qualquer governo porque eles estão atrás de cargos, interesses, etc. Mas tu tem partidos mais de centro-direita, DEM, dependendo do DEM é mais de extrema-direita, mais de centro-direita, MDB, PSDB, PP, enfim, tu tem todo o lastro de partidos mais de extrema-direita a extrema-esquerda no Brasil, né? E um projeto econômico, ele tem as suas raízes na visão ideológica desses partidos. E dificilmente um projeto nacional de desenvolvimento que beneficie, além da indústria, beneficie os trabalhadores, no curto prazo, pode acontecer com essa heterogeneidade de pensamento. Porque os interesses são contraditórios. Na verdade, a gente tem ainda uma luta de classes no Brasil. O que o trabalhismo tenta fazer é trazer uma melhor harmonia dessa luta de classes, que, de certa forma, o Lula fez isso bem, né? Só que o que faltou um pouco no governo Lula foi a perda da identidade nacional, que a direita acabou se apropriando de forma muito bem feita, trazendo a questão do patriotismo, mas deixando de lado a questão do nacionalismo econômico. Então, patriotismo para eles é botar a camisa do Brasil e segurar a bandeira. Mesmo que tu privatize a Petrobras, mesmo que tu entregue empresas nacionais para empresas estrangeiras, mesmo que tu entregue a questão da água, enfim, diminua o tamanho do Estado. Então, essas questões que tem que se trazer à tona, e por isso que o casamento, e aí que eu acho que estaria talvez a minha pequena contribuição, o casamento desse projeto nacional de desenvolvimento, que vem a ver com a questão dos complexos industriais, né, da questão da poupança interna, nacional, da questão da reindustrialização, esteja casado junto com a questão que houve muito no governo Lula, com valorização real do salário mínimo, distribuição de renda, mas que não se perca em 3, 4 anos num governo diferente por meio de reformas estruturais, que são aquelas reformas lá do Jango. Então, por isso que essas reformas estruturais são extremamente importantes e algumas delas é necessário incluí-las nesse projeto nacional de desenvolvimento, que talvez nesse momento
não está sendo incluído agora, porque para ele ser viabilizado, ele tem que ser eleito. Para ser eleito, ele tem que buscar composições políticas. Muitas vezes essas composições políticas elas não estão de acordo com o conteúdo desse projeto, porque a maioria desses partidos de centro-direita ainda estão na ideia do diminuição do Estado. Fala sobre PEC, teto dos gastos. A maioria desses partidos de centro-direita são a favor da PEC, teto dos gastos. Então, como é que tu vai fazer um projeto nacional que é com... E quem são os partidos que são contra a PEC do teto dos gastos? São partidos que estão no mesmo campo da centro-esquerda. Uhum. Então, para um projeto ser implementado, não é tu até consegue ser eleito com esses partidos mais à direita. Mas para te implementar um projeto, tu vai ter que buscar esses partidos, o apoio desses partidos mais à esquerda, senão esse projeto nacional de desenvolvimento não vai ser implementado de forma alguma. E se ele tentar ser implementado, ele vai ser derrubado, como algo mais profundo ainda foi feito, tentou-se no governo João Goulart e foi derrubado. Pois é, exatamente. Então, por aí, né? Professor, eu queria encaminhando já também, para dar um gostinho de quero mais, até porque eu quero dizer que, professor, as portas estão abertas para tantas outras oportunidades, né? Eu acho que, né, para nós aqui é uma honra ter uma pessoa que tem... a gente pode não concordar com tudo, mas a nossa ideia aqui é que a pessoa que ela é convidada aqui, ela fala a posição dela. Ela tem a posição dela, não é a posição do canal ou a posição do que conduz a entrevista ou o bate-papo. É a posição do entrevistado, do que vem aqui somar, e essas visões diferentes é que fazem a questão democrática. Eu queria, assim, para a gente já encaminhar um encerramento, eu queria te perguntar uma coisa, professor. Na sua opinião, é possível ainda, tá? É possível ainda diminuir, pelo menos, vamos dizer, um médio prazo de 20 anos, 30 anos, essa desigualdade na questão estrutural desse nosso país, porque a gente tem hoje, por exemplo, pessoas que estão vivendo, né, com R$150 o auxílio emergencial, né, terrível. Mas eu não quero só tirar a questão assim, eu resolvi o problema nesse momento, mas resolver esse problema da desigualdade social, qual o caminho para isso no sentido econômico? Eu não sou economista, então eu queria uma opinião de um economista a respeito disso. Em primeiro lugar, muito obrigado, viu, pelas tuas palavras, tá? Estou sempre à disposição. Eu acho que de nada adianta tu ter doutorado, pós-doutorado, se tu não tem a humildade de saber que tu está sempre aprendendo e dialogando com as pessoas. Infelizmente, nesse meio acadêmico, às vezes acontece isso, né? A pessoa tem alguns títulos e ela acha que ela é melhor do que as outras, e não. Eu posso saber mais de economia, mas daqui a pouco a outra pessoa que está conversando comigo pode saber mais de outro assunto. Eu sempre carrego uma frase comigo que todas as pessoas que eu conheço sabem mais de mim sabem mais do que eu sei sobre algum determinado assunto. E isso eu posso aprender dela, né? Então, claro. Eu acho que essa questão de tu ser um intelectual, e talvez eu seja enfim, né? Não cabe a mim caracterizar, mas há um certo preconceito justamente porque algumas pessoas acabam meio que se elitizando na sua intelectualidade e não se dando conta que o conhecimento ele só vai ser útil se ele for transmitido, se ele ajudar outras pessoas também a trilharem a sua evolução intelectual. E eu posso ser evoluído intelectualmente sobre um grão de areia, mas eu posso ser um mero principiante sobre o deserto inteiro, né? Então é isso, essa mensagem que eu deixo. Então, muito obrigado pelo espaço. Eu sempre estou, às vezes, esses dias eu estava conversando com um rapaz, nossa, tu tá aqui nesse grupo, eu não acredito que tu tá falando contigo.
né, eu converso, respondo as pessoas, falo, porque, como eu falei, o meu conhecimento ele é um grão de areia, ele é num grão de areia. Daqui a pouco, naquele grão de areia, eu sei bastante, mas com certeza eu sei muito pouco sobre o deserto inteiro, né? Então, agradeço as tuas palavras e eu estou sempre à disposição. Olha, eu que agradeço, professor, e digo assim que eu sempre digo, tem uma tese comigo, que quem é alguma coisa, quem sabe alguma coisa, tem postura como a sua. Eu vejo tanta gente, né, com doutorado de quarto semestre, com todo o respeito, eu também um dia fui novato na academia, mas eu também vejo assim, às vezes, um ranço de quem chegou querendo ser mais, o ranço de quem já está em uma caminhada, né, e que não abre-se para os outros, ou essa coisa de, eu não vou responder porque eu sou uma pessoa conhecida, eu não vou responder a todo mundo, eu vou responder só A, B ou C. Isso eu acho, uma certa pequeneza de alma, né? E aí também não é só a questão intelectual, aí vem a questão espiritual e comportamental. Mas eu acho que isso é muito importante, professor, a gente ter essa nossa reflexão, né? E que a gente possa conversar e dialogar com as pessoas, botar a bola no centro do gramado, que é o que está precisando. Né? Nós hoje temos, infelizmente, a marca de chegar quase a 400 mil mortos, todos né, com relação a essa pandemia. Se a gente está aí vivendo os horrores de um genocídio com ares eugenistas, né? Essa que é a realidade. Mas, professor, muito obrigado mais uma vez participar aqui do nosso podcast de legalidade, lembrando, né, que nós temos... Posso responder a tua pergunta? Claro, porque eu ia responder ela. Porque eu acho muito importante. Eu só fiz responder o teu agradecimento. Algumas pessoas acabam ficando um pouco desse isolamento, às vezes até por acesso de quantidade de pedidos, então elas acabam priorizando alguns, mas outros, infelizmente, fazem por sentido de subir para a cabeça e tal. Agora, o ponto que tu falou, ele é extremamente importante, porque, assim, um projeto nacional de desenvolvimento não se implementa em 4, em 8 anos. Olha, um projeto nacional de desenvolvimento para ser implementado, 3, 4 mandatos, né? Não se leva 4 anos apenas para fazer. E aí talvez tenha sido um dos erros do partido anterior, né? Do PT, porque o PT tinha um projeto, eu ainda vou desconstruir essa ideia que alguns dizem que não havia um projeto, havia. Tu pode criticar o tipo de projeto, mas havia. Quando chegou, eu acredito que não tinha, mas depois foi elaborando e foi criando um projeto, né, diferente do projeto do PND do Ciro, enfim, tem diferenças marcantes, mas havia. Dizer que não havia, na minha opinião, envolve mais a questão estratégica de desconstruir o outro lado, mas essa é a minha humilde opinião. Agora, esse projeto político do governo anterior, do PT, que acabou dando ares sobre um projeto de país, e eu ainda quero descrever sobre isso, ele teve uma falha que foi o seguinte, um partido ficando muito tempo no governo, ele acaba criando uma oposição a ele muito forte, que foi o que aconteceu no PT. E a partir do momento que um partido se adona desse projeto, porque um projeto nacional de desenvolvimento não é um projeto de um partido, é um projeto de um segmento grande da sociedade que tem que uma ação de Estado. E isso foi uma falha, ou seja, não adianta tu ter um projeto se tu não fazer com que as pessoas conheçam esse projeto. E aí está sendo um grande acerto do Ciro. O Ciro, e eu observo o Ciro, tu viu aquela fala minha lá em 2014, 2015, defendendo que o Ciro fosse para o PDT e se candidatasse. Ninguém falava no Ciro do PDT, ninguém falava em PND. Eu descrevi falei um projeto nacional de desenvolvimento lá em 2014, 2015, etc. Então, eu acho que algumas pessoas me acusam, o cara está jogando com isso, aquilo. Não, eu tenho autonomia e eu tenho, acho que, autoridade, porque, faz bastante tempo que eu defendo isso. Eu não sou marinheiro de primeira viagem nesse assunto de PND, né? Agora, qual foi a grande questão? O Ciro teve um grande acerto, e na época ele foi criticado um pouco, porque o Ciro começou a falar nas universidades. E com isso, o que ele estava pensando? Ele sabia que, falando nas universidades, ele não ia chegar na nossa imensa classe trabalhadora, que, infelizmente, muitas vezes não tem acesso, porque não tem tempo, tá
quase todo o tempo sobrevivendo para botar comida na mesa, pagando conta que não tem tempo para ter acesso, muitas vezes, a isso. Mas qual era a ideia do Ciro fazer isso? Ele criar uma ideologia nacional do desenvolvimento. Que essa gurizada que começa a ler o livro, comprar a PND, etc., discutir, e eu fico muito contente com isso, embora tenha que trabalhar melhor isso, né? Mas já é um grande feito, porque essas pessoas estão despertando para isso. Mas lembrem, um PND, um Projeto Nacional de Desenvolvimento, nós tivemos sorte de ter um PND, um Projeto Nacional de Desenvolvimento, num período que tivemos vários líderes, como Getúlio Vargas, Brizola, Jango. O Getúlio foi muito ajudado, de certa forma, até pela questão do Estado Novo, embora tenha críticas ao Estado Novo, porque foi uma ditadura que impôs restrição à liberdade de imprensa, etc., várias críticas, mas isso ajudou a consolidar um Estado Nacional de Desenvolvimento no país. E aí veio os governos democráticos, o Jango, o JK eu tenho elogios e críticas também, porque ele acaba meio que, embora ele traga essa ideia do nacional desenvolvimentismo na pauta, ele enfraquece o Projeto Nacional de Desenvolvimento do Getúlio, porque ele abre o capital para o capital estrangeiro. Quando o Getúlio falece, assume o seu vice Café Filho, que foi por meio de um acordo com a Adhemar de Barros, espécie de Maluf da época, né, que indicou o vice para o Getúlio, que era o Café Filho. E quando o Café Filho assume, ele coloca nos ministérios a UDN, que eram os antigetulistas. E eles criam uma instrução 113 da SUMOC, que acaba favorecendo o capital estrangeiro e enfraquecendo o capital nacional. E eu sempre digo que o Projeto Nacional Desenvolvimentista do Vargas, ele começa a ser enfraquecido lá no JK. É verdade. Boa leitura. Então, na minha opinião, o que falta um pouco no Projeto Nacional do Ciro? Está muito bem, tem muita coisa boa, falta inserir cada vez mais Jango e menos JK, na minha humilde opinião. Tá? Não sou dono da verdade, a minha humilde opinião. Talvez seja estratégico, porque nós temos... O Requião fala muito num projeto nacional de transição, né? Porque não adianta... O Jango caiu, talvez, além dessa questão, porque ele acabou mexendo com muitos interesses ao mesmo tempo. E talvez seja isso que esteja sendo feito agora, justamente, ou seja, primeiro chegar, ganhar, para aos poucos ir começando a implementar as coisas. Provavelmente seja isso, né? Então, um projeto... E aí, qual foi o erro, na minha opinião, dos governos do PT? Embora eu até entenda em partes, porque há no Brasil muito pouco partidos hegemônicos, é só ver a votação dos deputados, né? Então, o PT acabou não fazendo um rodízio, uma alternância entre partidos nesse projeto de ser implementado. E aí acabou sendo fácil criar muitas críticas por erros do PT, né? Alguns envolvimentos de alguns do partido, Palocci, etc., né? Em caso de corrupção, uma campanha sistemática da mídia, enfim, várias coisas que ajudaram a desconstrução, mas é porque era um governo que foi sempre o quê? Lula PT, Lula PT, Dilma PT, Dilma PT, depois da Dilma ia ser Lula de novo, né? E isso acaba enfraquecendo. Então, qual é a ideia? Eu acho que esse Projeto Nacional de Desenvolvimento ele tem que ser executado por meio de um conglomerado de alguns partidos solidificados na sua ideologia econômica e política, para nessa alternância, no longo prazo, por 20 anos, 24 anos, né, 26 anos, enfim, simplesmente um projeto nacional de desenvolvimento, lembrando com o crescimento dessas bancadas no Congresso, que é só por meio de um Congresso progressista é que vai se poder implementar um projeto nacional de desenvolvimento trabalhista. Porque eu posso ter um projeto nacional de desenvolvimento que é nacional na indústria, mas não beneficia a classe trabalhadora. E é por meio da questão da expansão dos trabalhadores, da sociedade como um todo, que aí sim um projeto nacional de desenvolvimento vai ter a sua verdadeira razão de existir. Porque o desenvolvimento, em última instância, é para beneficiar a população, o povo, e especialmente a nossa imensa camada mais pobre do país. Olha, professora, é uma aula que a gente teve aqui, porque são vários aspectos a serem analisados,
E é isso aí mesmo, né? Também não adianta pensar em desenvolvimento. Eu pergunto sempre, né? Que tipo de desenvolvimento nós queremos para o Brasil? O realmente global ou para alguns, né? Porque desenvolvimento, muita gente entende, né? Que é para quando a elite está bem. Não, tem que estar bem para todos, né? Precisamos pensar a coisa mais globalmente. Então, eu acho muito importante essa intervenção. E, bom, eu acho que, diante disso tudo que a gente está vendo. Queria chamar a atenção para o pessoal que está lendo muito o livro do Ciro, Projeto Nacional de Desenvolvimento. Preste atenção na defesa que ele faz da reforma política. Eu acho muito importante aquele ponto do livro, viu? Eu acho um primor no livro a introdução do Mangabe Unger. Essa introdução, eu acho que ela é, como é que eu vou dizer, é uma grande síntese para nós trabalhistas, né? Eu acho assim, que ali é uma preciosidade, só estudar aquela introdução ali, tu já tem abre um universo de coisas, assim. Eu li mais uma vez aquela introdução, e tem muita coisa por anotar, assim, tu lê, e tu não, né, te dá uma agonia, porque tu quer absorver e tu não consegue, né, muita coisa. Então, é uma dica aí que eu dou para o pessoal, e eu acho que é isso mesmo, menos JK e mais Django, né, embora eu gostasse também da figura do JK. O JK, na minha opinião, está entre os 5 melhores presidentes que esse país já teve, tá? Eu acho que ele fez muita coisa boa. Só que eu acho, na minha humilde opinião, de historiador, de economista e nessa área de história econômica, ele acabou enfraquecendo, talvez, né? Porque o Jango começa a fazer muitas críticas aos rumos da política econômica do JK, porque o Jango era vice do JK. Isso mesmo. No meu livro está contido aqui várias críticas que o Jango começa a fazer ao JK, porque não está gostando da direção que o projeto do país, que o JK estava tomando, né? Me custou uma pergunta, eu vou fazer essa pergunta porque tem essa referência bibliográfica, eu tenho que fazer essa pergunta como historiador. Daquela minissérie JK, que lá pelo saudoso José Wilker, que fez o JK, o personagem feito, o autor que fez o Django foi o Cassiocra, né? E que foi assim meio apagado. Embora o Caco Sacco seja um excelente ator também, não estou aqui questionando isso. Mas a gente sempre vê, até naquele filme também do Legalidade, o Django, ele tem uma representação meio assim, eu acho que estereotipada, assim, né? Eu não gostei muito, assim, eu acho que o Django ele é muito mais significativo do que aquela coisa daquele que brigou com o cunhado, ou que em 61 recuou para... Né? Eu acho que tem muito além. E a pergunta que eu faço, assim, né, devo responder rapidamente, é o seguinte: tu achas que a gente retrata mal o Django? Com certeza, tanto que a minha tese de doutorado, que depois, modificada algumas coisas, foi dando origem ao livro, ela justamente vem para contribuir, para descaracterizar aquela ideia que foi criada. Primeiro, a questão, alguns da USP lá construíram essa ideia do populismo, né? Wolfort, Yanni, enfim. E também o regime militar, na minha opinião, veio para derrubar um projeto, que era o trabalhismo, e não a ameaça comunista, enfim, isso aí é coisa de lunático, embora se entenda que na época tu tinha um período de Guerra Fria, tu teve a questão da colocação da Revolução Cubana, que aconteceu em 59, que não era uma revolução socialista num primeiro momento, era para derrubar um Fulgêncio Batista, né? E aos poucos, naquela época, eu estava embaixo das asas da União Soviética ou embaixo das asas dos Estados Unidos. Então, Cuba acabou meio que se direcionando embaixo das asas da União Soviética, justamente por questão de sobrevivência, e aí veio a Revolução Socialista, etc., em Cuba. E teve a questão, então, os Estados Unidos ficou assustado, né, com a ameaça de finalmente a América ter uma revolução socialista, que foi Cuba. Então, isso se preocupou essa questão estratégica. Mas, na verdade, os golpes militares que aconteceram na América Latina, eles eram golpes que não eram contra o comunismo ou socialismo, porque no Brasil não tinha condições de implementar o socialismo, não tinha nem gente suficiente, grande parte da população nem sabia o que era comunismo, e uma boa parcela, e os membros do Partido Comunista eram uma parcela muito pequena da população brasileira, enfim.
Então, na verdade, esses golpes que aconteceram na Argentina, no Uruguai, no Chile, no Brasil, eram golpes que foram contra o nacionalismo econômico que estavam surgindo nessas nações, nesses países, que acabavam meio que atrapalhando os interesses estratégicos e geopolíticos dos Estados Unidos. Então, esse foi o principal motivo. E no Brasil foi para interromper esse projeto nacional desenvolvimentista, trabalhista nacional desenvolvimentista, que foi que estava sendo que poderia se aprofundar no Jango. Então, na minha opinião, um dos políticos mais injustiçados da história do Brasil foi o presidente Jango. E o livro ele vem justamente para desconstruir essa ideia que o Jango era fraco, que era omisso, que não tinha projeto. E no livro eu mostro que o Jango ele tinha uma habilidade política e de negociação extremamente eficaz. Ele era um dos maiores fazendeiros do país. Quando o pai dele faleceu, ele meio que duplicou, triplicou, enfim, as riquezas da família, etc. Ele era um ótimo administrador. Enfim, ele era um cara que o via muito e ele era muito pela camada mais pobre da população. Então, na minha opinião, o Jango acabou meio que se coloca de escanteio o Jango, porque o Jango representa esse Brasil com justiça social. Uhum. Trazer o Jango, e aí vocês não vão ver um documentário como o do Jango, do Silvio Tender, numa emissora de TV nacional aberta, porque ele toca profundamente nas raízes dos problemas brasileiros. Então, por isso que o Jango vai ser escondido, deturpado, porque ele mostra que nunca foi tão grande a distância do que somos e que poderíamos ter sido, parafraseando Celso Furtado, se tivesse acontecido as reformas de base. E vou além. Uma outra política que, na minha opinião, que foi muito injustiçada é a antiga presidente Dilma. Mas a história vai demonstrar, né, com o passar do tempo e a diminuição das paixões. Então, por isso que só a liberdade, né, parafraseando também, que era o slogan de uma faculdade aqui, aqui no Rio Grande do Sul, só o conhecimento garante a sua liberdade, e eu vou além, só o conhecimento garante a sua liberdade intelectual. Obrigado. Só para o nome do seu livro sobre o Jango e como adquirir ele para quem tem interesse. Bom, o livro está chegando no final, né? Então, só buscar no Google aí o projeto de nação do governo João Goulart, que tem aqui no meu site também, que está aqui atrás. Também vou convidar vocês a se inscreverem no meu canal de entrevistas. Isso! No YouTube, tá? É nesse endereço aqui. E no meu site, inclusive, tem um linkzinho aí que dá para comprar o livro também. Pode botar no Google, né? Projeto de nação do governo João Goulart. E depois a gente coloca o link aqui embaixo. Isso, na descrição aqui. Onde tem. E eu vou deixar no comentário fixado também, o pessoal que tem interesse, né? Mas, gurizada, especialmente o pessoal que está começando a ler muito, só vai conseguir ajudar na construção do futuro modificando o presente. E tu só vai modificar o presente quando tu entender o passado. Então, tu tem que estudar o passado do Brasil, da história do Brasil, para poder entender um pouco o quanto esse país, né, que foi um dos últimos a abolir a escravidão, e tem uma dívida muito grande com a sua população, porque nós somos um dos países mais desiguais do mundo. Então, nós temos que ter um projeto nacional de desenvolvimento que alie o setor produtivo do trabalho, mas que também recupere esse atraso que foi especialmente de quem ganha pouco nesse país. Então, nós temos um projeto nacional de desenvolvimento que tenha que ser includente, né, e distribuir renda. Perfeito, professor. Muito obrigado mais uma vez, né, pela participação aqui com a gente. Daqui a pouco a gente vai estar disponível esse episódio, tanto no YouTube como no Spotify, enfim. Então, meus amigos, deixe seu like aí, você que ficou até o final. É importante que a gente fortaleça os nossos canais. Então, uma boa noite a todos e até a próxima. Obrigado.